Capítulo 2, aliás, né? Dos deveres das partes e de seus procuradores, seção 1 dos deveres. 77. Além de outros casos previstos no CPC, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito, declinar no primeiro momento que lhes couber falar aos autos um endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. E também no caso do parágrafo 6º do artigo 246, que se trata da administração tributária, né, para recebimento de citações e também de intimações. Foi uma nova atualizaçãozinha ocorrida em 2021. Aí eu destaquei os incisos 4 e 6, que eles vão dar um pano para manga, então, porque são descumprimentos um pouco mais sérios. O 4 é quando, na verdade não é quando, né? É uma obrigação da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou não, e não criar embaraços à sua efetivação. E o 6 também é um dever não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Nessas duas hipóteses, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas, né, as partes que compõem o processo, de que sua conduta pode ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. A violação disposto nos incisos 4 e 6, né, constitui ato atentatório à dignidade da justiça e deve o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável pela infração multa de até 20% do valor da causa. Repare que o valor da causa é o primeiro parâmetro a ser usado. Não é o proveito econômico, não é a condenação, e sim o valor da causa. É o valor da causa. De tão grave que usa o valor da causa, que às vezes a pessoa pede 10 mil e ganha 5 mil. Mas em se tratando de essa violação, vai usar a multa de acordo com o valor da causa. E também vai se analisar a conduta, né? A gravidade da conduta. Quando o valor da causa é irrisório ou inestimável, o CPC ele preconiza, determina ou orienta que seja fixado a multa em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Até 10 vezes o valor, porque o valor da causa é irrisório ou é inestimável. Se essa multa que foi estabelecida contra a parte não for paga, ela vai ser inscrita como dívida ativa da União do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução vai observar o mesmo procedimento utilizado para a execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Essa multa também ela vai ser fixada independentemente da incidência das outras multas, né, que são previstas no CPC. A gente vai ter dois tipos aqui destacado no parágrafo 4º. Dentro da parte referente ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa, a gente tem uma multa que, quando não ocorre o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito é acrescido da multa de 10% e também de honorários em 10%. Então, essa multa aí é uma coisa. E a multa, no caso ali dos incisos 4 e 6, é outra. Elas são cumulativas. E ainda, além dessas, a gente vai ter também, na parte de cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, no 536, parágrafo 1º, que é para atender
Para atender as Para atender ao disposto no caput, o juiz ele pode determinar, aqui é o caput do 536. O juiz pode determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Aqui é o 536 e é o parágrafo primeiro. Ok. Agora, só que se essas condutas forem praticadas por advogados públicos, advogados privados, membros de defensoria pública e MP, aí não se aplica. Não se aplica a multa, essa multa, né? Porque essas eventuais responsabilidades praticadas por esse grupo aí vai ser apurada pelo respectivo órgão da classe dele ou pela corregedoria. Aí o juiz vai oficiar para que se apure qual foi, né, e como que vai ser lá. Aí já não fica dentro da alçada do juiz, não. Fica dentro é apurado dentro do local onde eles trabalham, né? Advogados públicos, advogados privados, membros da Defensoria Pública, membros do MP, aí não se aplica o segundo e o quinto. Reconhecida a violação ao disposto do 6, o 6 é o quê? O 6 é o não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. É reconhecida que houve violação do 6, o juiz ele vai determinar o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação da multa. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, membros do MP, Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz vai advertir o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz vai determinar que expressões ofensivas sejam riscadas e a requerimento do ofendido vai determinar a expedição de certidão com inteiro teor dessas expressões ofensivas e vai colocar à disposição da parte interessada. Seção 2. Responsabilidade das partes por dano processual. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé, como autor, réu ou interveniente. 80. Considera-se litigante de má fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. De ofício, observe que é de ofício ou a requerimento. De requerimento a gente já sabe, né? Mas o interessante é saber que é de ofício. O juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser entre 1 e 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um deles na proporção do respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa pode ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum
nos próprios autos. Seção 3. Despesas, honorários advocatícios e multas. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar, de ofício ou a requerimento do MP, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo, prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. No entanto, não se exige essa caução quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faça parte, na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença. Além do mais, também na reconvenção. Verificando-se no trâmite do processo que desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. As despesas abrangem as custas, dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da a. Condenação. B. Proveito econômico obtido. C. Não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no A4, que acabamos de ver, e os seguintes percentuais. Mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, até 200 salários mínimos. 8% a 10% quando for de 200 a 2.000 salários. 5% a 8% de 2.000 a 20.000 salários. 3% a 5% de 20.000 a 100.000 salários. 1% a 3% acima de 100.000 salários. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, os percentuais previstos devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Os percentuais previstos nos incisos 1 a 5 devem ser aplicados desde logo quando líquida a sentença. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5 somente vai ocorrer quando liquidado o julgado. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários será dada sobre o valor atualizado da causa. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, é esse aqui, ó. Inciso 1 do parágrafo 3º.
quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda ou o benefício econômico obtido pelo vencedor, o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, que é 200 salários mínimos, até 200 salários mínimos, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente e assim sucessivamente. Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável para fins de fixação dos honorários advocatícios nos termos dos parágrafos 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa. A apreciação equitativa é uma modalidade de arbitramento de honorários que não vincula o juiz a percentuais previstos no CPC, desde que respeite os critérios de valor justo, razoável e compatível com o trabalho desenvolvido. Quando o valor da condenação do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º. Foi uma inclusão trazida pela Lei 14.365, agora de 2022. Quando o valor da condenação ou proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, tá. Aqui que tá, o que é que está querendo fazer? O que está querendo dizer? Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, primeira coisa, o valor da condenação. Quando o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa. Quando que é proibida a apreciação equitativa? Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável. O valor da condenação, proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável. Então, a palavra-chave é líquido ou liquidável o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa? É líquido ou liquidável? É. Se for, para fins de fixação dos honorários advocatícios, não é permitida apreciação equitativa, salvo nas hipóteses previstas no parágrafo 8º. O que é apreciação equitativa? É uma modalidade de arbitramento de honorários que não vincula o juiz a percentuais previstos no CPC. Aí ele precisa respeitar critérios de valor justo, razoável e compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. A sentença. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada a sentença. Nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa é muito baixo, o juiz pode fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Aqui pode, né? Nessa hipótese, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, a título de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º, aplicando-se o que for maior.
Outra alteração trazida, né? 2022. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, devendo ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Os honorários referidos no 11º parágrafo são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitadas ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Os honorários constituem direito do advogado e de natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos critérios oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto do parágrafo 14. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para definição e cobrança. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Aqui tem uma inclusão trazida para 2022, mas está dizendo que o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º A, 8º, 8º A, 9º e 10º, aplica-se aos honorários fixados por apitamento judicial. Ok. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e também pelos honorários. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. A sentença deve distribuir entre os litisconsortes de forma expressa a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e honorários. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quiões. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Se a transação ocorrer antes da sentença,
As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Se ocorrer, se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do MP ou da Defensoria serão pagas ao final pelo vencido. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo MP ou pela Defensoria poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou no final pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Quando a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do MP ou da defensoria, ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiantamento ou à repetição. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou a requerimento por ambas as partes. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do DF, no caso de realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou em caso de sua omissão do CNJ. Nessa hipótese, aliás, na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de serviço público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário da gratuidade da Justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária e o valor das sanções impostas aos eventuários pertencerá ao Estado ou à União. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revestidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei. Seção 4. Gratuidade da Justiça. A pessoa natural jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade na forma da lei. Essa gratuidade compreende taxas e custas processuais, selos postais, despesas com publicação na imprensa, dispensando-se publicação em outros meios. No caso, na imprensa oficial, Indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral como se em serviço estivesse, despesas com realização de exame de código genético, DNA, e de outros exames considerados essenciais, os honorários de advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português do documento redigido em língua estrangeira. O custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida, para instalação da execução. Os depósitos previstos em lei para interposição de recurso,
para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Os emolumentos devidos a notários ou registradores, em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. A concessão de gratuidade não afasta o dever do beneficiário pagar ao final as multas processuais que lhe sejam impostas. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Aplica-se o disposto no artigo 95, parágrafo 5º, terceiro a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no parágrafo 1º do inciso 9 do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 dias, manifestar-se sobre esse requerimento. O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou até mesmo em recurso. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido pode ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo e não suspende seu curso. O juiz somente pode indeferir o pedido quando há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Presume-se verdadeira a alegação de suficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários e sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. O direito à gratuidade da Justiça é pessoal, não se estende a litisconsorte, sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Requerida a concessão de gratuidade da Justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples a ser apresentada no prazo de 15 dias nos próprios autos, sem suspensão do seu curso. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até 10 vezes o seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, cabe agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual cabe apelação. O recorrente será dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, que sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto, sem resolução de mérito, tratando-se do autor e nos demais casos não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte, enquanto não efetuado o depósito. Procuradores. Capítulo 3 dos Procuradores. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. A Procuração-Geral para o Foro, outorgada por instrumento público particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica. A Procuração-Geral para o Foro praticamente não serve para nada. Habilita o advogado a praticar atos processuais, mas não pode receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que deve constar de cláusula específica. A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. A procuração deve conter o nome do advogado, seu nome, número de inscrição no AB e endereço completo. Se o ortogado integrar a sociedade de advogados, a procuração também deve conter o nome dessa, seu número de registro no AB e endereço completo. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração ortogada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento da sentença. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição no AB e o nome da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações. Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de 5 dias antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Se o advogado infringir o previsto no 2, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante nos autos. Vamos só organizar aqui cada um com seu, cada qual, né? Então vamos lá. Qual é a obrigação? Qual é a incumbência? É declarar na inicial ou na contestação endereço, número de OAB e o nome da sociedade de advogado da qual participa para o recebimento de intimações. Se ele não cumprir dessa forma, o juiz ele vai ordenar que ele faça ele supra essa omissão em 5 dias antes de determinar a citação do réu, porque ele é inicial, né? Sob pena de indeferimento da petição. Ele não vai deferir a petição. E também ele precisa comunicar ao juiz qualquer mudança de endereço. Se ele não comunicar,
serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante nos autos. O advogado tem direito a examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Retirado os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores podem retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Nessa hipótese, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o parágrafo 3º, se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. O disposto do inciso 1 no caput aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Esse aqui. Capítulo 4. Sucessão das partes e dos procuradores. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária nas partes nos casos expressos em lei. É uma sucessão voluntária, então só pode se substituir, aliás, só pode suceder voluntariamente quando a lei deixa, quando a lei permite que assim o seja. No caso de sucessão voluntária, né? A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. O adquirente ou cessionário não pode ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que o consinta a parte contrária. O adquirente ou cessionário pode intervir no processo como assistente litisconsocial do alienante ou cedente. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, será dada sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. A parte que revogar o mandato ortogado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, aí vai observar o artigo 76. O artigo 76, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 76. Tá um pouco fora de pluma aí, mas... já vou colar lá. Artigo 76, não precisa colar não. Não vou não, só vai bagunçar. Esse 76 é quando verifica a incapacidade processual ou irregularidade de representação, aí o juiz suspende o processo e designa prazo razoável para que seja sanado o vício. 112, o advogado pode pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste Código que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido ortogada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia de um. Título 2 do litisconsórcio. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide.
Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum, de fato ou de direito. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. O requerimento de limitação interrompe o prazo para a manifestação-resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Aqui é o litisconsórcio necessário. Necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. A sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme a todos os litisconsortes. Unitário, uniforme. Necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia de sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes. É necessário que todos devam ser litisconsortes. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário ou no uniforme, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar no unitário. O litisconsórcio unitário é quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Título 3. Intervenção de terceiros. Capítulo 1. Assistência. Seção 1. Disposições comuns. Capítulo 3. Intervenção de terceiros. Capítulo 1. Assistência. Seção 1. Disposições comuns. Repetindo. 119, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas pode intervir no processo para assisti-la. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Seção 2. Assistência simples. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeita-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Transitada e julgada a sentença no processo em que interveio o assistente, este não pode, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Seção 3. Assistência litisconsocial. Considera ser litisconsorte da parte principal
o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Capítulo 2. Denunciação da lide. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que o eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. A citação do denunciado será requerida na inicial se o denunciante for autor e na contestação se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos do artigo 131. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Quando a denunciação é feita pelo autor, o denunciado ele pode assumir a posição de litisconsorte do denunciante no polo ativo, acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Agora, se a denunciação é feita pelo réu, existem 3 situações. Se o denunciado contesta o pedido feito pelo autor, o processo ele prossegue. Embola na principal em litisconsórcio o denunciante e o denunciado. O denunciado, o réu fez uma denúncia. Aliás, o réu fez uma denunciação. Se o denunciado ele contesta o pedido formulado pelo autor, o processo ele vai prosseguir embolado na principal em litisconsórcio o denunciante e o denunciado que está contestando o pedido também. Tá? Está contestando o pedido também. Agora, se o denunciado ele é revel, o denunciante ele pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. O denunciado é revel. O réu fez a denunciação, só que o denunciado se tornou revel. O que o denunciante vai fazer? Ele vai morrer? Não. Ele vai deixar o processo prosseguir com a defesa, eventualmente oferecida. Ele pode se abster-se de, abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Na outra hipótese, é se o denunciado ele confessa os fatos alegados pelo autor na ação principal. Nesse caso, diante desse quadro, o denunciante ele pode prosseguir com sua defesa diante daquela notícia ruim, né, de que o denunciado está confessando. Ou até mesmo ele pode aderir a esse reconhecimento feito pelo denunciado, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Então são 3 quadros diferentes, né? Quando a denunciação é feita pelo réu. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado nos limites da condenação deste na ação regressiva. Se o denunciante for vencido na principal, o juiz passa ao julgamento da denunciação da lide. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3. Chamamento ao processo. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias ou lugar incerto,
o prazo será de 2 meses, ao invés de 30 dias. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Capítulo 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP, quando couber intervir no processo. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica vai observar os pressupostos previstos em lei. Aplica-se o disposto neste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Então, cabe no processo de conhecimento, cabe no cumprimento de sentença e também cabe na execução fundada em título executivo extrajudicial, para poder acabar de vez com essa dúvida se cabe ou não. Cabe. A instauração do incidente será imediatamente comunicado ao distribuidor para as anotações devidas. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na inicial. Aí não tem, né? Não tem instauração de incidente. Porque a desconsideração ela foi pedida na inicial. Nessa hipótese será citado o sócio ou a pessoa jurídica. A instauração do incidente suspende o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Aqui. Só não suspende o processo se for requerido na inicial. Se for requerido em qualquer outra fase, suspende. Beleza? Na inicial não vai suspender. Nas outras hipóteses, suspende. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Eu não sei o que é que não precisa demonstrar pressupostos legais específicos. Tudo precisa demonstrar. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe o quê? Agravo interno, meu amor. Pinta aí, para não esquecer mais. Acolhido o pedido de desconsideração, se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Acolhido o pedido de desconsideração, alienação ou oneração de bens, havida em fraude ou execução, será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5, amicus curiae. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, olha um monte de coisa. Relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda, repercussão social da controvérsia. Se ele considerar isso, por decisão irrecorrível, de ofício, pasme, de ofício, ou a requerimento das partes de quem pretenda manifestar-se, ele pode solicitar ou admitir, né? Ele pode solicitar de ofício, ele pode admitir, não foi ele que fez, ele está admitindo a participação, solicitar de ofício, admitir outra pessoa fez. A participação de pessoa natural jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Então, o amicus curiae pode oferecer embargo de declaração. Cabe ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas? A resposta é sim. O amicus curiae pode. Título 4, juiz e auxiliares da justiça. Capítulo 1, poderes, deveres e responsabilidade do juiz. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe assegurar às partes igualdade de tratamento,
velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça ou indeferir postulações meramente protelatórias. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade da tutela do direito. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficial MP, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados do Código de Defesa do Consumidor, para que, se for o caso, promover a propositura de uma ação coletiva respectiva. A dilação de prazo prevista no 4 pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. No 4 não, no 6. Aqui, ó. Isso aqui é importante também. Essa dilação do prazo aqui, ó, os prazos processuais, o juiz pode, né, dilatar os prazos processuais, alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando as necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade da tutela do direito. Essa dilação, ela só pode ocorrer, ela só pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Antes, pinta de vermelho. Antes de encerrado o prazo regular. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, recusar, omitir ou retardar sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou requerimento da parte. As hipóteses previstas no inciso 2 somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Então, o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, recusar, omitir ou retardar sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. As hipóteses previstas no inciso 2 somente são verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determina a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Nunca se tem notícia de que um juiz foi processado, porque não deixou de apreciar um pedido no prazo de 10 dias, que foi determinado pela lei. Capítulo 2, impedimentos e suspeição. Impedimento são as hipóteses mais graves que o CPC reserva. Então vamos a elas. As hipóteses mais graves. Impedimento, o juiz não tem como trabalhar no processo, né? É vedado a ele exercer suas ações no processo, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou prestou depoimento como testemunha. Ele interveio como mandatário da parte, de uma parte, né, uma das partes, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou prestou depoimento como testemunha. Ele está impedido. Reconheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão.
Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Quando for parte no processo ele próprio, o seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Sócio ou membro de direção de administração de pessoa jurídica. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Em que figure como parte de instituição de ensino com a qual tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Na hipótese do inciso 3, quando ele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge, companheiro, qualquer parente consanguíneo em linha reta colateral até terceiro grau, inclusive, nessa hipótese, o impedimento só se verifica quando o defensor público, advogado ou membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, advogado e membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. O impedimento previsto no 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Suspeição. Amigo íntimo ou inimigo. Suspeição. A suspeição são as hipóteses mais subjetivas. Quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou seus advogados, receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que é aconselhar, no caso é continuando, aqui é aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou de subministrar meios para atender às despesas do litígio, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Interessado em julgamento do processo em favor de qualquer das partes, poderá o juiz declarar seu suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocado por quem a alega, a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta a situação do arguido. No prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará impedimento ou suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Se reconhecer o impedimento ou suspeição, ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e no prazo de 15 dias apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, o qual, ou quando este for recebido com efeito suspensivo,
a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Verificando que a alegação de impedimento ou suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente motivos de impedimento ou de suspeição. Quando 2 mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição, membro do MP, auxiliares da Justiça e demais sujeitos imparciais do processo. A parte interessada deverá arguir o impedimento e suspeição em petição fundamentada, devidamente instruída na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado e em suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessária. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Auxiliares da Justiça. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, oficial de justiça, perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador, conciliador judicial, partidor, distribuidor, contabilista e regulador de avarias. Seção 1. Escrivão, chefe de secretarias e oficial de justiça. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Incumbe ao escrivão chefe de secretaria redigir na forma legal os ofícios, os mandados, cartas precatórias e demais atos que pertençam ao seu ofício. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhes forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Comparecer às audiências ou não podendo fazê-las, designar servidor para substituí-lo. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tenham que seguir a conclusão do juiz, com vista a procurador, defensoria pública, Ministério Público, Fazenda Pública, quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor, quando forem remetidos a outro juiz em razão da modificação da competência. Fornecer certidão de qualquer ato ao termo do processo, independentemente de despacho, observar as disposições referentes ao segredo de justiça. Praticar ato de ofícios, atos meramente ordinatórios. O juiz titular ditará ato a fim de regular a atribuição prevista no inciso 6. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e não haver de nominar a pessoa idônea para o ato. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. A lista de processos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Serão excluídos da regra atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado, preferências legais. Após a elaboração de lista própria, respeita-se a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações do servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Incumbe ao oficial de justiça fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível, na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido com menção ao lugar, dia e hora. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado, entregar o mandado em cartório após seu cumprimento, auxiliar o juiz na manutenção da ordem, efetuar avaliações quando for o caso, certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 4, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. O escrivão-chefe de secretaria oficial de justiça serão responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo, os atos impostos pela lei
ou pelo juiz a que são subordinados ou praticarem ato nulo com dolo ou culpa.